pensar só profissionalmente, assim, nas peças que eu produzo hoje, etc., no que eu gosto de fazer, eu acho que talvez tentar juntar essa coisa do design, né, da coisa do utilitário, né, com a escultura, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gostei disso, porque eu gosto muito de arte, porque eu gosto muito de desenho. Ter essa chance, né, de conseguir juntar as duas coisas, fazer uma coisa que ao mesmo tempo pode ser agradável de usar, né, e agradável aos olhos, né, uma coisa que tem beleza, que tem estética e tal. Eu acho que talvez assim a minha busca, né, não sei se é meu diferencial, mas é a minha busca, né, é uma coisa que eu acho que a beleza é importantíssima, assim, né, é fundamental, né, numa produção, assim. Então eu tento sempre fazer trazer um pouco dessa união para o meu trabalho. Eu tenho que ter humildade de saber que ainda tem um caminho longo pela frente. Então eu não posso dizer que o meu trabalho tem esse diferencial. Eu acho que tem a busca, mas eu acho que assim ainda tenho muita coisa para aprender, assim, né? Ainda tem um caminho muito longo, assim. E eu acho que cada coisa que a gente vive, cada momento, é uma chance de mudança, é uma chance de rever algumas posições, de rever algumas coisas. Então, isso também é uma coisa que talvez eu faça o tempo todo, que é ficar revendo os meus conceitos, né? E ficar tentando entender por quê, né? Por que eu penso assim? Por que eu fiz assim? Por que eu não posso fazer diferente, né? Por que não a gente testar um outro caminho? Por que não tentar uma coisa diferente? Isso eu faço o tempo todo, assim, né? Eu acho importante ter essa espécie de, talvez, uma maleabilidade para a vida, né? Porque a vida não é estagnada, né? Ela é como um rio, e o rio, quando corre, ele nunca é o mesmo, né? A água nunca é a mesma. Então, a gente é assim, né? Eu nunca vou ser o que eu sou nesse minuto, né? No minuto seguinte, agora, por exemplo, já não sou mais a mesma que eu sou. A minha infância foi uma infância muito, eu acho, muito feliz. Não sei se eu só... As minhas memórias que vêm da minha infância sempre são muito positivas, né? Eu sou filha de mãe alemã. Meu pai se casou com ela na Alemanha quando ele foi fazer doutorado lá. E eles se conheceram lá e ele trouxe a minha mãe para o Brasil. Eles ficaram casados muito pouco tempo, acho que por 4 anos ou 5. Então, quando eles se separaram, eu era bem pequena, tinha 2 anos, mas eles sempre tiveram uma relação muito boa. A mãe, quando casou com meu pai lá na Alemanha, ela já queria sair da Alemanha, ela já tinha esse sonho dela, né, próprio. E ela pensava na América Latina como um lugar para vir. E muito, acho que influenciada por todo esse contexto do que estava acontecendo naquele período, né? Anos 60 foi quando ela veio para cá, né? Então era um período de muita ebulição nesse sentido, né? De muitos movimentos, movimento estudantil, etc. Meu pai é incrível, assim, porque é fluida, né? Eu acho que é uma pessoa que tem uma calma, sabe ouvir, né? Como bom psiquiatra, mas como pessoa, assim, né? Uma pessoa que sabe ouvir muito bem. E que acho que me ensinou um pouco disso, assim, um pouco dessa coisa de também não levar tão a sério a vida, sabe? Às vezes eu fico chateada com coisas, mas isso vai tão rápido, assim,
E isso é dele, né? Essa coisa de não tem problema, né? Tudo vai dar certo. Meu pai é uma pessoa assim, não tem problema. A sala da minha casa não tinha móveis, ela tinha umas almofadas no chão, uma rede no meio da sala e um aparelho de som, que a gente ligava no último volume, balançava na rede como se fosse um balanço de parque, assim, de pracinha, e podia desenhar nas paredes, a gente pintava nas paredes, então era uma vida assim, né, que eu tive, uma infância muito legal. Minha mãe sempre teve esse jeito de decorar a casa muito diferente, assim, dos padrões, né? Um jeito próprio. E isso me influenciou demais. Então, acho que... E também essa liberdade que ela dava e tal. Então, o primeiro móvel que eu desenhei, eu tinha 10 anos, né? Foi uma cama que eu fiz inspirada num filme dos Beatles, porque eu sempre fui super fã dos Beatles. E aí eu fiz esse desenho de uma cama que era a cama do John Lennon, nesse filme que eu vi, que era o Help. E aí desenhei a cama e mandei o marceneiro fazer, e ele fez, mas foi uma adaptação, né, do que eu queria fazer, claro. Mas funcionou e tal, então foi a primeira peça que eu fiz na vida, assim. Eu acho que na verdade, se eu pensar bem, assim, no meu trabalho, no que eu faço hoje, né, essa coisa com as esculturas, com a coisa mais orgânica e tal, isso com certeza tem uma super relação com essas vivências que eu tive na praia, né? Acho que essa coisa, a praia, o mar, a areia, né? Tudo isso, eu acho que está dentro do meu trabalho, assim, é muito forte. Acho que assim, como a gente desde pequenas, né? A gente viveu muito esse contexto de praia, muito mais, por exemplo, do que campo, né? Eu gosto muito da natureza em geral, mas a minha vivência de praia realmente foi muito forte, né? Sou uma paulistana que ainda bem conseguiu viver bastante na praia. E então eu acho que assim, a relação com a água, com o mar, com a espuma do mar, a coisa, eu gosto muito, por exemplo, do desenho que forma na areia depois que a maré baixa. Lá na Lagoinha tem muito isso, né? Porque como lá tem um encontro do rio com o mar, né? No final da praia tem um riozinho que desce e que desemboca no mar. E ali, principalmente, naquele canto de praia, quando tem as vazantes da maré, a areia fica toda ondulada e eu adoro isso, assim, sempre, desde pequena. Eu adorava pisar nessa areia, que ela fica meio durinha, meio mole e tem todo aquele desenho. Eu sempre achei aquilo incrível, assim. Eu acho que a obra da Júlia é muito particular, porque é difícil você encontrar uma designer que é marceneira, assim, que põe realmente a mão na massa. Você tem muitos designers que fazem cadeira, você tem muitos designers que fazem mesa, né? Porque eu acho que o fato de ela ter essa escultora, né, tão forte, trabalhando ali com a designer, faz com que o trabalho seja muito autoral. Tem uma identidade muito forte. Ela nunca faz uma cadeira que é simplesmente confortável, né? Ela faz uma cadeira que te traz algum tipo de sentimento, né? E algum tipo de percepção. Às vezes cria um estranhamento até, né? Pela dimensão, pela matéria e tudo mais. Ela levou isso para um nível que se aproxima da natureza, na verdade, né? Então ela pega uma matéria que foi processada, ela reprocessa a matéria como se fosse uma coisa, um caminho de volta para a origem da madeira. A Júlia, ela é uma designer, escultora, marceneira, tem a própria oficina. Então, eu acho que assim, ela é inspiração para muitas meninas que saem hoje em dia da faculdade sem ter ideia, ou que é um mundo muito machista, né? Esse da marcenaria, são peças pesadas. E ela demonstra lá que você pode transformar esse material de uma forma delicada, uma forma escultural. Então, com certeza, eu acredito que a Júlia seja uma designer que inspire muitas outras. E eu espero que ela deixe, assim, esse legado aí para gerações futuras. E a primeira vez que a gente visitou o ateliê, ela disse, vocês vão visitar o ateliê, porque tem um monte de coisa lá, vamos lá ver, não sei o quê, tem a ver com as coisas que eu faço aqui. E
depois a gente viu e ficou meio que espantado, né? Porque o ateliê em si já é uma obra de arte, assim, dá para pensar um pouco no ateliê do Brancusi, né? Onde as peças que estão lá temporariamente, elas estão criando um diálogo entre elas e um diálogo com aquele espaço, com o espaço que ela também pensou. Então, quando a gente entrou naquele universo lá, a gente não sabia nem para onde olhar, né? Quando eu vejo algo que tem essa lâmina de madeira, essas texturas e tons, né, empilhados, é a Julia Krantz para mim, sempre. É impactante, é uma obra que te impacta, assim, que te seduz ao primeiro olhar. Não é uma pessoa que faz produto, né? É uma pessoa que está construindo uma trajetória de vida que passa pela madeira, na verdade, é um pouco isso. Esse corpo de objetos que ela está criando, ela está criando um universo, na verdade, né? Ela não está criando objetos isolados. Então, acho que no futuro, quando a gente conseguir ver essas coisas como conjunto, eles vão contar uma história que é uma história muito potente, na verdade, né? Uma pessoa muito focada, disciplinada, generosa. Ela é muito low profile, né? Ela não é de se autopromover, se divulgar. Ela parece ser uma pessoa tímida, mas ela é muito consistente no trabalho que faz. Então, assim, devagar e fazendo sempre aquilo que ela acreditava, né? Que ela acredita, ela vem se destacando no design brasileiro, sendo uma das mulheres, grandes designers, né? Mulheres do Brasil. Na FAO, na época, a USP, eles faziam desenho industrial junto com a FAO, com a arquitetura, né? Então a gente tinha desenho industrial como uma das disciplinas que a gente tinha ao longo dos 5 anos lá. E aí no terceiro ano a gente tinha que construir uma cadeira. Na verdade era um projeto de mobiliário para restaurante. Então eu tinha que fazer o projeto de das mesas e das cadeiras para esse restaurante. E se a pessoa quisesse, era uma coisa optativa, podia fazer um protótipo. E eu quis fazer, então fui para a marcenaria da FAO e construí essa cadeira. E aí eu fiz essa cadeira lá e gostei muito, principalmente dessa coisa de trabalhar na oficina e da madeira, né, do material, que eu adorei mexer assim. Então ali foi um pouco esse marco, eu acho, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade e fiquei com essa vontade, né, dali em diante, de quando terminasse a FAO, ir mais por esse caminho. Então, a partir dali, eu já comecei a fazer alguns cursos de marcenaria, né? Então, fiz um curso aqui em Pinheiros com o Piero Caló, que foi uma introdução a esse mundo da marcenaria bem bacana, assim. Era um curso super livre e ele que me ensinou essa técnica que eu uso até hoje para fazer as esculturas e essas peças mais orgânicas que eu faço com laminado. E aí eu decidi abrir a marcenaria, né? Isso eu já estava formada. Já fazia 3 anos que eu estava formada. Eu já fazia peças aqui na minha garagem. Já tinha feito algumas peças. Na verdade, eu tinha uma serra tico-tico e 2 lixadeiras. E com isso eu fazia tudo que eu fiz aí, né? Tudo que eu produzia aqui era com essas 3 maquininhas. Eu sempre gostei muito do detalhe, né? Sempre fiquei muito encantada, por exemplo, com o trabalho do Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto americano, que ele não projetava só a casa, ele projetava a casa e tudo que tinha na casa, inclusive as dobradiças, maçanetas, tudo era desenhado por ele. Assim, se eu fosse me tornar arquiteta só, né, não marceneira também, eu tinha essa ideia, que eu ia fazer, eu achava assim, eu tinha que fazer a casa completa, com tudo, né, eu tinha que desenhar todos os detalhes da casa, porque eu sempre gostei de detalhe, né, então acho que mesmo na arquitetura
isso era muito forte assim para mim, né? Eu sempre me envolvia muito. O Gaudí, por exemplo, né, que é um arquiteto que eu adoro também, é muito isso, né? Quer dizer, todo o desenho, a minúcia do desenho dele é uma mistura um pouco do que existiu na época dele, né, do Art Deco e tudo mais, com uma coisa própria dele, né? E que me encanta, assim, né? São duas figuras, acho que são os dois arquitetos que eu mais gosto, assim, né? E que tem muito essa relação com o detalhe. O designer muitas vezes só desenha, e eu acho que é ruim isso, porque você não se apropria do que você está projetando, né? Então eu acho que é muito importante ter a experiência do trabalho na oficina, né? E entender o material que você vai usar, né? No meu caso é madeira, mas pode ser qualquer outro material. Agora, a pessoa pode não querer trabalhar em oficina, pode, né, não ser a praia dela, mas pelo menos ter essa experiência, ter uma vivência de oficina para poder aprender a usar esse material, porque isso muda totalmente o desenho. Olha, eu acho que o desenho, na verdade, o desenho está em qualquer coisa, né, que a gente faça. Acho que todo mundo desenha na vida, né? Isso, o meu professor de gravura fala muito isso, né? O desenho pode ser o caminho, o percurso que você faz, por exemplo, da tua casa até o teu lugar de trabalho. Isso é um desenho, né? A gente desenha uma linha, né? Um percurso, é um desenho. E eu acho que o desenho tá, como ele tá em tudo, né? Então, o que o designer faz, né? Esse nome que eu acho um pouco estranho, assim. Eu acho que a gente tenta, talvez, se apropriar desse desenho que está na vida e colocar ele em alguma coisa real, né? Uma coisa que você pode tocar. No começo, eu tinha esse encanto pela madeira, essa ideia de que a madeira podia fazer o que eu quisesse. E aos poucos é que eu fui aprendendo a ser mais humilde, né? A me colocar atrás disso, né? Atrás do material, quer dizer, saber enxergar a madeira, saber ouvir a madeira, saber respeitar o que ela quer me dar e não o que eu quero que ela me dê, né? Então, eu aprendi isso trabalhando, né? Aprendi isso, por isso que eu acho tão importante o trabalho manual. Laminado, principalmente, que é uma madeira bem beneficiada, porque ela é cortada em lâminas, depois colada, etc. E eu uso esse material que, né, saiu da floresta, do mesmo lugar que o dele, quer dizer, a origem é a mesma. Eu trabalho muito nesse material, eu faço um trabalho enorme, e no final a forma que ele adquire, ela volta a ser um pouco do que existia quando ela era a árvore, né, ou quando ela era alguma coisa na natureza. Então, tem essa coisa da busca desse apreço pela beleza natural das coisas, por como elas eram na origem, né? Então, eu acho que sim, meu trabalho tem muito a ver com isso, assim. Então, né, a coisa de trazer também os insetos para dentro do meu trabalho na marcenaria e na gravura, né? De tentar dar vida esses insetos que eu desenho, por exemplo, na gravura. Eu não costumo matar bicho, não é uma coisa que eu faça, nem barata, não mato. Então, nem mosquinha, nem pernilongo, não mato nenhum bicho. A não ser sem querer, né, às vezes. Mas eu tenho uma coleção de insetos que estão mortos porque morreram, né? Porque morte morrida, não morte matada. E que eu ganho de presente, ou eu acho na natureza. E aí eu guardo e eu desenho esses bichos. E, de alguma forma, eu acho que acontece isso também, como acontece na madeira. Dou alguma vida a eles, né? Às vezes eu não estou pensando em nada específico, né? Não é que eu falo assim, nossa, eu preciso criar uma peça, nossa, eu vi a exposição, sei lá, do Van Gogh e tal, então agora eu preciso me inspirar por isso, eu preciso criar alguma peça baseada nisso. Pode ser que saia alguma coisa, mas em geral ela é muito mais fluida, né? Ela vem, quando vem uma coisa legal, ela vem muito mais solta, é muito mais, depende muito mais desse desapego, dessa leveza interior, assim. Eu acho que a inspiração, ela está muito mais ligada a isso do que a uma pressão ou do que a um clique, assim. Não é bem um clique, é uma coisa que é quase como uma digestão, assim.
Claro que eu sei que eu vou começando a ter limitações, né, envelhecendo, e pode ser que eu não consiga fazer tudo que eu faço hoje, mas eu já resolvi essa questão, assim, porque na verdade é só diminuir a escala, né? Na verdade eu faço hoje móveis enormes, eu vou diminuindo até que eu chegue em umas caixinhas de joias, não tem problema. Eu vou continuar trabalhando e desenhar, eu posso desenhar para sempre, e mesmo que eu não enxergue, porque o Monet teve catarata e não enxergava mais nada, que na época não tinha cirurgia, e ele fazia aqueles quadros incríveis porque ele tinha catarata, né? Porque justo ficava aquela coisa toda nebulosa e tal, porque era o que ele enxergava e era maravilhoso. Então acho que dá para fazer qualquer coisa, mesmo que a gente tenha limitações, a gente adapta, né? E vai fazendo. Então eu me vejo assim, uma Geppetta, quando eu for mais velha, trabalhando na marcenaria, criando meus Pinóquios. É isso. Eu tenho essa questão aí com essa coisa do destino, né, e do tempo, e da passagem do tempo, e do que a gente faz com a nossa vida, e de quanto a gente tem livre-arbítrio, né, para decidir o que a gente vai fazer ou não da nossa vida, né? Isso sempre foi uma questão para mim. Tem muitas situações em que eu fico tentando, como se eu me pregasse algumas armadilhas, né? Como se eu quisesse enganar o meu destino, né? Então eu faço algumas brincadeiras, ou não sei, né? Por exemplo, essa coisa dos caminhos, porque eu ando a pé, né? Muitas vezes eu estou indo para a marcenaria e tem vários caminhos possíveis para chegar na marcenaria, né? Então eu vou andando e tal, e aí eu estou indo por um caminho X, né? E de repente, assim, mas isso é uma coisa que não dá para fazer de qualquer forma, assim, não é de tipo, né? Você tem que ir andando. Eu estou certa que eu vou por ali, né? Que eu vou, por exemplo, em linha reta. Mas assim, tem que ser no último instante. É no último instante. Eu falo, não falo, eu viro, né?
que é um pouco como se fosse enganar o meu destino, né? Então isso é uma coisa que eu fico tentando fazer essas estratégias para ver se é possível, né? Que eu engane o meu destino e que eu faça uma coisa que não estava prevista, que não estava escrita antes. Mas aí eu penso que pode ser que isso estava escrito, que justamente estava escrito que eu vou ficar fazendo isso a vida inteira, né? Vou ficar tentando enganar o meu destino aí e que isso é o meu destino, né? É ficar tentando enganar o meu destino. Então, continuo com a mesma dúvida, né? Para sempre.